Nós estamos vivendo um momento tão importante, né? Quando se fala de Natal, quando a gente quer alegar aos nossos filhos, às nossas crianças, nossos netos. E a gente às vezes encara como se a vida da criança fosse toda um mar de flores e tudo mais. Lamentavelmente, há alguns casos que nos fazem tropeçar no dia a dia. E não que não tenhamos amor aos nossos filhos, eu acho que até por amor demais, você acaba enfrentando problemas e problemas seríssimos. Há algum tempo atrás me ligou aqui um cidadão chamado Ivan, lá de Fortaleza, Ceará, me falando de um problema seríssimo que ele estava enfrentando. Tem um filho, né, com um problema cerebral, uma paralisia, e aí, como diz o outro, eu acho que num fim de semana, se eu não me engano, ou num feriadão, ele vai daqui a pouco dizer se isso é quando foi, ele precisou de uma assistência médica, e aí não tinha, buscou a justiça não tinha plantão para poder atender, e aí esse moço puxou para si a responsabilidade de uma luta importante, de buscar um caminho para que toda a cidade brasileira tenha, sim, uma saída para casos semelhantes. E que bom que eu estou recebendo esse moço aqui hoje, né? Chamando de moço porque você é muito novinho, né? Que é o Ivan Rodrigues Sampaio, lá de Fortaleza, Ceará, né? O filhão bonito é esse da camiseta aí, daqui a pouquinho a gente mostra um pouquinho, né? Bota aí nessa câmera com o Ivan aqui, mas nem vira para lá com aquela câmera, dá uma focada no... Como é que chama o filhão? Matheus. No Matheus, né? 5 anos, um bruta de um meninão grande, né? Abre mais, pode abrir a câmera um pouquinho, não tem problema não. Tá lá no colo da mamãe, como é que chama a mamãe? A mamãe Josiane. Josiane. É isso, grande guerreira, parceira. O que aconteceu naquele momento, Ivan, que você me ligou logo em seguida e participando do programa contou pra gente aqui? Porque assim, aconteceu que no dia 11 de junho de 2011, o meu filho deu entrada em um hospital particular com ele ter o plano. E aí eu chegando lá, o médico detectou que ele estava com pneumonia grave com risco de morte. Por ele ter a paralisia, tudo dele é mais vulnerável. Então uma pneumonia para ele pode ser fatal. E ele já tinha tido 2 aspirativas e o médico disse que uma terceira poderia ser fatal. E ele estava na terceira. E aí, para minha surpresa, o plano disse que não autorizava a internação dele. Entrou o plano de saúde nessa história. Plano de saúde, eu pagando em dias, entendeu? Não, mesmo o vigilante... O plano, quando você fez, com certeza você informou a situação do garoto. Não, foi surpresa pra gente e pro plano. Porque quando ele tinha 1 mês nesse acidente, descobriu quando ele tinha 3 meses, entendeu? E aí o plano disse que não ia, porque ele tinha doença pré-existente e não ia atender. Mas liberou 12 horas de tratamento. Então assim, não era o que eu queria, mas meu filho estava no antibiótico, tudo que era necessário. No sábado, quando foi domingo, 8 horas da manhã, o profissional do hospital, junto com o serviço social, chegaram para mim, disseram que as 12 horas de tratamento dele tinham se encerrado 3 horas da manhã. Eu tinha a opção de pagar 5 mil reais para o meu filho permanecer vivo, ir para o UTI ou deixasse morrer a míngua. Porque todos os hospitais públicos não tinham vaga e o hospital particular cortou tudo. Foi aí que você buscou a justiça. E aí onde eu corri atrás da justiça. E nesse meio tempo, o mundo desabou na minha cabeça. Mas me orientaram a ir ao Fórum de Fortaleza. Porque o Fórum tem plantão 24 horas. Claro. Chegando lá por volta de meio-dia. E aí a plantonista, a doutora Altair, o anjo da vida, que eu titulei como anjo da vida, ela se compadeceu muito e ligou para a juíza. E a juíza disse, ele tem advogado? Tem não. Se não tem, não posso fazer nada, espere até segunda-feira. E o mundo desabou na minha cabeça. E eu voltei para casa, o mundo parou. Do dia 12 de junho de 2011, aquela situação eu quero que nenhum cidadão passe mais. Por isso que eu estou nessa luta. E eu voltei para casa com meu filho agonizando lá entre a vida e a morte, e ficou 51 horas agonizando. Na segunda-feira eu consegui eliminar, internei ele no próprio hospital. Hoje... eu denunciei o plano para a ANS, o plano foi multado de 80 mil reais. O hospital foi processado por tentativa de homicídio, danos morais e omissão de socorro. Hoje o meu filho tem atendimento top. Hoje eu represento vida, porque vida não tem preço. Até quando vamos deixar milhões de cidadãos brasileiros morrer por falta de um defensor público? A estátua tem uma vida nos olhos e diz que é igual para todos. Cadê as autoridades da nossa justiça? Que o rico tem acesso à justiça e o pobre tem que morrer feito cachorro? O que fazemos? O que podemos fazer para mudar? Agora, você por conta própria, você é um batalhador, você, quer dizer, a esposa não pode sair para trabalhar porque fica 24 horas com o Matheus. É isso. Certo? Você é um... Eu sou vigilante. Vigilante. Isso.
né, tem um fartíssimo salário de R$ 950. E aí paga um plano de saúde. paga um plano de saúde, né? e tudo dele é mais caro, Claro. tudo, entendeu? E graças a Deus, Deus nunca deixou faltar. Mas naquele dia... Não há nada de especial, a Previdência não te oferece nada. Não, a Previdência, graças a Deus, o benefício dele tem nos auxiliado. Não dava conta sozinho, não. Temos o Se não auxílio. fosse isso, Não pelo teria amor como. de Deus, hein? E o alimento dele é muito caro. Foi outra briga com o Estado. É R$ 6.000 por mês, para 6 meses, o alimento e todos os aparatos. O alimento dele é especial, que é por sonda. Então, assim, foi uma briga com o Estado também. O Estado não queria dar, mas graças a Deus e à justiça eu consegui. E assim, e o meu foco hoje, que eu denominei um defensor público, é o anjo da vida. O defeito é as autoridades que não contratam. Nós era para ter 740 defensores públicos no estado do Ceará, temos 200 na ativa. E A briga que você buscou em Brasília, né? O que você esteve, chegou até aí Em maio. ao STF. o né? Supremo, o ministro, Jaquim Barbosa, na época era ministro ainda, nos recebeu na Suprema Corte, entendeu? E, para minha vergonha, nem um parlamentar no estado do Ceará e nem os do Ceará federais nunca apoiaram a causa. Todos viraram as E costas. você veio para o Congresso E Nacional, veio pro me Congresso. recordo que você conversou comigo aqui, foi a Érica, né? E a Érica Cocai, que tem nos da Comissão apoiado. de Direitos A Humanos. Rosinha também. A Rosinha é muito humana. Rosinha entendeu? da Defal, né? Isso. A Rosinha. Que é uma cadeirante, uma que é uma parlamentar, cadeirante, isso. brigadora. né? E que tem meu respeito. Eu costumo dizer que eu não coleciono posição social e nem cargo. Eu coleciono caráter e personalidade. O que é que você buscou? O que é que você queria realmente, que acabou chegando no Chico Alencar, porque lá deputado no- do PSOL do Rio de Janeiro, que acabou fazendo um projeto. Porque nesse assim, sentido. lá no Ceará, quando eu vim aqui em 2012, que eu procurei o próprio Ministério Público, o próprio Ministério Público virou as costas para mim, na pessoa do seu coordenador-geral, doutor Ricardo Machado, para ele entrar com ação civil contra o Estado. Ele disse na minha cara que não ia fazer nada, se o governo queria assim iria ser. Eu tive que vir aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, aí onde foi ele se justificou, que era um engano e tudo, saiu pela a tangente, resumindo. E assim, e hoje a minha luta, nesse meio tempo, foi criado um projeto de lei com voto popular, que era a minha luta era lá no Ceará, que com 1% do eleitorado nós ia obrigar o Ceará a ter uma defensoria 24 horas de plantão. Por isso no site quantovaleumaVida.org tem tudo isso. E quando eu vim em maio, para minha surpresa, quando eu fui no gabinete do Chico Alencar, ele deu uma atenção total especial, junto com a sua equipe, que me surpreendeu. batalhador pelas causas E sociais. aí eu falei para ele numa terça-feira. Quando foi na quarta, ele disse: Ivan, nós queríamos uma PLC, Projeto de Lei Complementar 394 de 2014. Que hoje, esse projeto de lei vai obrigar o Brasil inteiro a ter uma defensoria 24 horas de plantão. Ontem eu tive com o doutor Mozart, que é o secretário da Câmara, e ele agendou na agenda dele pessoal para ser a primeira pauta em fevereiro, ser votada. E essa lei ser mais rápido possível, entrar em vigor em todo o país. Mas não aconteceu o que aconteceu naquele momento, né? Você buscar a justiça, que estava de plantão, Isso. mas aí quando se liga para a juíza dizer, e tem um advogado? Quer dizer, com que cara você ia apresentar com um advogado lá e com que dinheiro você ia apresentar com um advogado particular? Teria que ser a defensoria Tem pública. que ter a defensoria pública. E por que não tem um defensor? Porque tem um juiz e não tem um defensor. O juiz é menos barato do que um defensor. Uma vida tem preço. Que haja um defensor de plantão. Que haja, e sim. Que ele não esteja lá sentado 24 horas, como a juíza não estava, mas estava na cidade a ponto Ela fica sob aviso. Isso, Ela não né? sai de casa, ela fica Liga-se, sob aviso. doutor, está aqui o advogado. O senhor que está de plantão hoje, como eu digo, tem um caso aqui para o senhor. Isso. Agora, quem precisa do ontem, numa sexta-feira, pessoal, vai conseguir numa segunda-feira ou eliminar, já morreu, enterrou seu ente querido. E o que nós temos feito como cidadão e contribuinte que somos? Cruzar os braços? Como é que é o site que você me falou aqui? É esse de baixo aqui, ó. www.quantovaleumaVida. Dá para fechar, maninho? Dá? Aqui, ó. Né? www.quantovaleumaVida.org. Aqui você vê a história todinha do Matheus, a luta do Ivan, né? A ponto de pagar ele do próprio bolso todas essas andanças dele, né? Isso. Vamos agradecer a pessoa que está te abrigando aqui em Brasília, que não é a primeira vez. Eu não né? poderia deixar de agradecer o meu primo,
com toda a sua equipe, entendeu? Que tem nos dado todo o amparato legal, tem nos acolhido com todo amor, com todo carinho, entendeu? E é o Mauro, que é dono, eu não sei se eu posso falar. Pode. Ele é dono da peixaria Propesca, na avenida principal do Paranoá, um grande cidadão, com toda a sua equipe, o Gilberto e o David, que são seu funcionário, disponibilizaram para buscar a gente no aeroporto. E eu queria agradecer também, quando eu vim em maio, um taxista que me pegou, o senhor Pedro, ele me levou até o Eixinho Norte, e lá ele viu toda a história, ele disponibilizou o cartão dele e disse, eu estou à sua disposição e você não vai me pagar nada. Então, assim, é um grande cidadão, não foi preciso, mas eu agradeço porque, e um cidadão de hoje também que nos trouxe, você também não cobrou nada. Dele, né? Se eu não me engano é Gilberto. Ricardo me trouxe lá do Congresso Nacional para até cá aqui, e não lhe cobrou, né? E chegou aqui e disse, não, é uma forma que eu tenho de contribuir, luta, entendeu? Ivan. Eu deu a papai do céu provendo aí para que Vem agora do Ceará né? também, tudo por custeio próprio meu, graças a Deus, e Deus vai prover, entendeu? Eu tinha convidado, inclusive, o Chico Alencar para estar aqui, mas com essa história de votação de fim de ano no Congresso... E os índios invadindo lá hoje. Eles não dão conta lá, e hoje está um negócio que vai ter uma PEC 215 lá, que transfere a decisão das terras indígenas para o Congresso Nacional... Né? E os índios não querem isso, então deve estar uma borduna, como diz o próprio índio, né? Lá. Ivan, tomara que essa sua luta consiga realmente, através desse PLC do Chico, trazendo a Defensoria Pública para plantão permanente em fim de semana, feriados, né? Que haja plantão para não passar o sufoco que você passou. Mostra lá o coleguinha, né? Com o Matheus, que daquela época estava o quê? Com um aninho e pouquinho de idade. Isso. Hoje está um moção, né? De 5 anos de idade, enorme o garoto, né? Lindão, né? Obrigado, viu, eu queria também aqui Obrigado pelo agradecer aqui aí. Também a grande parceira, a minha esposa, a Josiane, que tem sido a guerreira de estar comigo nessa batalha. Eu tive 12 dias longe de casa, ela ficou 12 dias cuidando dessa criança, só em Deus, entendeu? Para honra e glória de Deus. E agradecer também o Celso, porque graças a Deus, um grande cidadão que merece meu respeito, minha admiração, e que Deus abençoe grandiosamente. Eu aprecio a tua luta.